estou com uma camisa de manga curta, azul, com pequenas bolinhas brancas, e estou no estúdio nosso de gravação. Então, atrás de mim tem um papel acústico, né, algumas espumas acústicas e uma TV, no qual a gente pode acompanhar também apresentações. Antes de eu projetar na tela aí para vocês um pouco sobre a nossa palestra, só complementando o porquê que eu estou aqui hoje, né? Então, o Arthur falou um pouquinho sobre a minha formação, eu sou engenheiro mecânico formado pela Unesp, mas eu sempre fui muito inconformado com algumas situações que eu presenciei. Eu sempre busquei estágio, né, logo no início da minha universidade, e a engenharia mecânica da Unesp, aqui no interior de São Paulo, né, em Bauru, onde eu estou, é período integral, então a gente não tinha muita oportunidade de buscar estágio durante a tarde, enfim, tinha que encontrar uma possibilidade de fazer isso à noite. Mas eu sempre adorei mercado de trabalho, não queria seguir carreira acadêmica, né? E veja só onde eu parei, hoje eu ministro cursos integralmente, né, no meu tempo. Então, eu comecei a buscar algumas possibilidades de estágio, empresas, e encontrei algumas consultorias que prestavam serviços para outras grandes empresas também, como Embraer, enfim, Ford, Fiat, etc. E aí, nessa consultoria, eu percebi que alguma coisa estava errada, porque a gente tinha muito retrabalho, muito retrabalho. Então, toda vez que a gente executava um processo, alguma coisa errada acontecia. Ou alguém passava uma informação incorreta, ou a informação era incompleta e a gente tinha que retrabalhar aquilo. E eu achava isso totalmente muito custoso, né? Por mais que a gente tinha um trabalho de estagiário ali, pô, eu poderia estar usando meu tempo para fazer algo mais útil. E juntamente com isso, eu acabei viajando, fui estudar na University of Arkansas, né? E lá no Sam Walton College of Business, o Walton é o fundador do Walmart. Então, o Walton bancava o colégio de business e eles faziam um monte de pesquisa, né? Tudo para eles era baseado em dados. Não tinha absolutamente nada que eles pudessem executar, que eles fizessem, que não fosse com base em dados. E aí eu comecei a ter uma certa queda por esse lado. Eu falei, cara, realmente, a gente precisa basear em dados para fazer absolutamente tudo. Não dá para a gente fazer nada sem ter essas informações, né? Sem termos essas informações. E todas as pesquisas que eles realizavam, desde quando o produto numa prateleira do supermercado, 1 centímetro para frente, 1 centímetro para trás, o quanto isso influenciava no poder de compra do consumidor, o porquê que todo hortifruti de mercado sempre fica posicionado ao lado direito do mercado. Então, assim, basicamente eles faziam diversas pesquisas para tentar justificar muitas das informações que para a gente no dia a dia quase não faz diferença, né? E para eles isso era importantíssimo. Então, é aí que entra um pouco do conceito de ferramentas da qualidade, porque essas ferramentas são amplamente utilizadas para a gente entregar resultados, tá? Sem elas, a gente acaba não conseguindo entregar resultados de maneira adequada. Só peço que vocês me confirmem aí, se vocês estiverem vendo a minha tela, para que eu possa iniciar a falar um pouquinho sobre essas ferramentas. Tudo certo, Carlos. Beleza. E é impossível a gente falar de ferramentas da qualidade sem entender gestão da qualidade. E é engraçado isso, porque muitas vezes a qualidade ela é passada para o setor de qualidade, né? Dentro das grandes empresas que vocês vão trabalhar, que vocês já devem ter contato, ou aqueles que já trabalharam também, já tiveram alguma oportunidade de estágio dentro dessas organizações, vocês vão perceber que muitas vezes a qualidade do produto está ruim e isso é responsabilidade do setor de qualidade. Mas não é. A gestão da qualidade ela tem que ser feita por todos da organização, né? Então, vocês, por exemplo, que estão organizando, né, o evento, possivelmente talvez não tenha uma pessoa responsável por qualidade no evento, mas todo mundo, desde quem faz o primeiro contato até quem organiza a sala de reunião, todas as informações, a função de qualidade, tudo isso precisa ser exercido de maneira adequada. Caso contrário, o evento atrasa, o pessoal sai insatisfeito, a palestra pode não estar adequada, né, o mini curso não vai estar adequado. Então, se a gente começar a entender qualidade, como fazer certo da primeira vez, né, atender a satisfação do consumidor, aí sim a gente vai começar a ter outra visão também, né? Então, tem várias definições de qualidade aqui que eu estou passando para vocês. Uma do Joseph Juran, né, e do Philip Crosby, dois personagens aí. A gente tem até um vídeo bem interessante no estudo de caso sobre Philip Crosby. Quem quiser depois a gente pode deixar o link para vocês. Mas são profissionais que
sei se vocês conhecem daqueles caras que já fizeram de tudo, né? O cara é escritor, engenheiro, matemático, palestrante, empresário, enfim, o cara foi tudo na vida e eles criaram as definições aí, né? Qualidade é adequação ao uso e qualidade é conformidade aos requisitos. Por quê? Porque é completamente diferente. Nós temos um cliente muito próximo, né, de nós aqui, então me sinto muito confortável em falar sobre isso. Vocês com certeza têm algum produto, já tiveram contato com o produto desse cliente. E esse cliente chama-se Plazútil, né? Uma grande empresa de indústria de plásticos e etc. E não sei se vocês já viram aqueles potes, né, ou lixos de pia e etc., que você guarda marmita ou leva comida, bolacha, enfim, uma coisa desse nível, que o pessoal chama normalmente de Tupperware. Né? Tupperware é uma marca, então a Plazútil também é uma marca concorrente fortíssima da Tupperware, inclusive. Então, assim, quando a gente trabalha numa organização e a gente olha para a qualidade, eu preciso saber, como profissional, o quanto eu estou disposto a gastar, o quanto eu estou disposto a agregar de qualidade naquele produto. Qualidade de mais, meu cliente não vai estar disposto a pagar. Qualidade de menos, ele também não vai estar disposto a pagar. Né? Eu vou deixar de satisfazer o meu consumidor. Então, cabe a nós, profissionais, engenheiros e etc., saber exatamente que qualidade agregar nos nossos produtos e serviços. Isso vale para produto, vale para serviço, vale para qualquer ramo, tá? Por isso que esses dois profissionais falaram, pô, peraí, qualidade é conformidade dos requisitos. Se o meu cliente fala que ele quer um requisito tal, eu tenho que atender esse requisito tal. Não importa se a qualidade, né, ser bom ou ser ruim, né, perante a sua visão ou outra visão, é boa ou não. Por quê? Porque eu preciso atender o meu cliente, tá? Esse é o meu público. Então, as definições giram muito em cima disso, né? Qualidade é o grau aí, né, que vocês estão vendo a terceira definição. Qualidade é o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz requisitos e também definição subjetiva, né? Então, para umas pessoas, qualidade boa é determinada atitude, determinado requisito, determinada característica, tá? E para outros profissionais, absolutamente não. Então, a gente trazendo para a realidade uma empresa que viveu qualidade, né? Ainda vive qualidade e aplicou esses conceitos na prática, a gente pode perceber o que eles foram o que eles conseguiram conquistar na realidade com a aplicação desses conceitos. Então, o scanner diagnóstico por imagem aí, né? Utilizando-se das ferramentas da qualidade, teve o tempo de diagnóstico reduzido de 3 minutos para 17 segundos. Mais especificamente, né, eles utilizaram a metodologia Lean Six Sigma. Talvez seja novidade para muitos de vocês, talvez não, mas o Six Sigma é uma metodologia para projetos de melhoria contínua, tá? Com alto impacto financeiro. Então, é comum nossos alunos aqui da CAI, por exemplo, quando eles se formam dentro da metodologia, entregarem projetos de redução de custo de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, depende do tamanho desse projeto. E esse scanner diagnóstico por imagem foi desenvolvido utilizando esses conceitos. E pensa comigo, quando você está precisando de um atendimento, a gente pode falar, mas, pô, tudo bem, o diagnóstico por imagem. Pode ser um caso específico no qual você depende desse atendimento numa traumatologia, por exemplo, tá? Um trauma que, cara, 15, 20, 30 segundos pode significar a diferença entre a vida e a morte. Então, é extremamente importante entregar esses ganhos. Processo de plástico para a GE também. Então, o que aconteceu? Aumentaram o volume, tá? Possibilitou um aumento de faturamento, só que o mais importante, eles fecharam um contrato com a Apple. E aí que vem um ponto interessante, só para a gente raciocinar. A Apple é conhecida pela extrema qualidade dos seus produtos e serviços, né? Obviamente que tem toda aquele negócio que a gente paga pelo status e etc, né? Isso definitivamente existe no onde nós vivemos, mas existe uma qualidade intrínseca nos produtos. E aí eu pergunto, vocês acham que esse produto realmente qualquer empresa fornece para a Apple? Obviamente não. Né? Então, uma empresa para fornecer para a Apple, ela precisa falar o seguinte, olha, eu sei que o meu produto é de qualidade, que a minha matéria-prima é de qualidade, que o meu processo tem qualidade, que o meu serviço tem qualidade, e eu sei o que pode acontecer de errado com o meu produto também. E se algo acontecer, eu sei como resolver. Então, a confiabilidade que eu entrego em toda a cadeia produtiva é tão grande que me permite fornecer para uma empresa desse porte. Tá? É isso que nós conquistamos
quando aplicamos corretamente esses conceitos. Giros de estoque aí foram de 5,8 para 9,2, para quem não conhece. Giro de estoque é a quantidade de vezes que você renova o seu estoque, né? Então, significa mais vendas, mais produção. Então, eu renovo o meu estoque de maneira muito mais rápida. E em 4 anos, economizou 1,5 bilhão. Tá? Então, esses são números da GE. E quando a gente fala de qualidade, gestão da qualidade, ferramentas da qualidade, etc., nós temos alguns objetivos, né? Eu posso utilizar para gestão, né? Eu posso utilizar para tornar uma meta um pouco mais palpável, né? De forma mensurável, então chegar a determinado valor. Eu posso utilizar como uma estratégia, eu posso fazer benchmark. Então, dependendo de como eu aplicar, eu tenho um caminho também a ser seguido. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou usar novamente o evento que vocês estão participando. Benchmark. Com certeza, o pessoal que organizou o evento, o pessoal que está participando da gestão desse evento, fizeram um benchmark, ou seja, fizeram uma comparação muito mais profunda, né? Benchmark não é só comparar, mas fizeram uma comparação profunda com o evento do ano anterior, né? Se é que houve o evento, com outros eventos também que já participaram, com outras universidades, outras empresas e etc., que já realizaram eventos semelhantes, para entender o que era possível de melhorar de um ano para o outro. Né? Então, quando eu trabalho qualidade e eu enxergo dessa forma, eu tenho várias possibilidades de aplicação. E assim eu vou melhorando gradativamente o meu processo. Tá? Na prática, vocês vão ver muito isso. Vocês vão encontrar empresas no modelo tradicional. Só que quando nós falamos de engenharia, né, ou profissionais que vão se tornar engenheiros e vão ser responsáveis por processos, vocês estão se formando numa excelente universidade, então não tenho dúvidas que vocês vão assumir cargos também de altíssima responsabilidade. E cabe a nós sermos profissionais que vamos trabalhar nesse quadro do lado direito aí, tá? O que significa isso? Cara, quando a gente fala de solução de problemas, o que a gente mais encontra na prática, tá? São empresas trabalhando no método de correção. Então, aconteceu um problema, a gente vai lá e vai corrigir. Quando a gente fala em empresas que prezam pela qualidade, a gente atua na prevenção. Vou dar um exemplo para vocês novamente, como o pessoal hoje vai ser vítima minha aí da semana dessa organização do evento, tá? Eles entraram em contato comigo e falaram assim, olha, se acontecer algum problema com a internet, tem como disponibilizar um 4G e etc. Por quê? Porque nós estamos atuando com prevenção, né? Então, para garantir que o evento aconteça de maneira adequada, obviamente que está todo mundo sujeito, né? Sempre tem algum risco dentro do processo. Mas cabe a nós trabalharmos prevenindo esses riscos. E mais ainda, se acontecer um problema com a minha internet, eu já sei como resolver, eu já sei qual é a alternativa. E não esperar o problema acontecer para propor alguma correção, tá? O que mais vocês vão encontrar na prática são correções de problemas, são pessoas baseando nesse terceiro tópico aqui, ó, a tomada de decisão em experiência e não em dados. Ah, Carlos, não, isso não acontece. Acontece. 90% das empresas acontece. E vocês vão lidar diretamente com isso. Talvez quanto mais familiar é a empresa, né, ou quanto menor a empresa, mais vocês vão se deparar com esse cenário. Então, assim, empresas familiares têm uma gestão muito baseada em experiência, empresas multinacionais muito baseadas em dados, mas aí tem outros problemas também que a gente vai trabalhar logo na sequência. Então, nós precisamos atuar dentro desse segundo cenário, né, ou trazer o máximo possível do modelo tradicional para empresas que trabalham definitivamente com a qualidade, empregando as ferramentas que nós vamos mostrar para vocês aqui, então. Mais ainda, quando a gente fala de baseado em experiência, qual que é o grande problema disso? O grande problema é que se eu tenho algo simples para resolver, aconteceu um erro no meu processo. É simples. Vai lá e propõe a solução, não tem problema nenhum. Você já conhece, tem experiência, vai resolver. Conforme a escala do meu problema cresce, ou seja, conforme a complexidade de solução aumenta, cara, baseado em experiência, você vai trabalhar em tentativa e erro. E tentativa e erro custa muito para a organização, tá? Custa muito. Então, a gente acaba entrando num cenário aí extremamente ruim. Eu vou avançar nessa tabela, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, treinamentos de funcionários, né? Se o tempo permitir, no modelo tradicional, empresas de qualidade número 1, mandatório. A gente tem, por exemplo, clientes como a BRF, como a Uzi Minas, né, estudando nossa plataforma online, Bradesco Seguros, Itaú, enfim.
que, cara, frequentemente eles mandam profissionais para cá. Então eles falam assim, olha, matricular tantas pessoas, emitir nota e etc. Petrobras também, enfim. E por quê? Porque eles sabem que o treinamento é mandatório. Então há uma reciclagem natural, há um ciclo de aprendizagem natural. A grande maioria das empresas tem que permitir, a gente não tem tempo para isso e etc. Então tem esses dois cenários que vocês vão encontrar na prática, né? E qual que é o custo dessa má qualidade? Você fala assim, pô, cara, você está falando de qualidade aí, mas isso aí é para empresa grande e etc. Na realidade, não. Vou mostrar alguns exemplos aqui, obviamente, né, de custos que chegaram ao extremo, mas que pode fazer um sentido para vocês. Então, tem algumas notícias aí, né? Médica esquece gás na barriga de paciente durante cesariana, estrutura de prédio desaba, barragem que se rompe, mulher morre após receber café com leite na veia. Então, assim, são erros crassos, né? Erros abomináveis e que muitas vezes, que nem essa da última mulher aí, né? Da última notícia, na realidade, são erros que muitas vezes a gente nem ficaria sabendo, né? São erros que passam batido pelo nosso conhecimento. Mas acontece. Por quê? Falta de padronização, falta de procedimento operacional, falta de uso das ferramentas da qualidade, tá? E aí a gente pergunta assim, pô, mas e aí, o que acontece num caso como esse? Recentemente teve uma barragem, recentemente não, já faz alguns anos, mas uma barragem que se rompeu, que coisa de 6 meses atrás, se vocês entrassem no site dessa empresa, se eu não me engano era Samarco, ainda tinha anúncios, pedindo desculpas, mostrando a quantidade milionária de dinheiro que eles doaram para poder tentar repor um pouco desse prejuízo, né, que infelizmente vidas se perderam, então é algo irreparável. Mas pessoas foram presas, engenheiros tiveram o CREA cassado, então teve uma série de consequências, né? E mais ainda, quando a gente pega uma empresa grande, como nesse caso aí da GM, custos da GM, custos de recall, perdão, né, acabaram subindo e o lucro caiu 80%. Bom, se eu tenho uma empresa grande como a GM, o que acontece? Uma empresa grande como a GM, ela faz downsize, ela move o profissional daqui para lá, baixa salário, faz, entendeu? Faz acerto com o sindicato, dá um jeito. Dificilmente uma empresa desse tamanho quebra, né? Mas, para uma empresa de médio e pequeno porte, quando eu falo médio porte, empresa que já fatura milhões, tá? Isso pode ser o fim. Explico para vocês. Aqui na nossa cidade tem uma empresa que chama Ajax. Chama não, né? Já faliu a empresa, chama Ajax. E se vocês procurarem, a Ajax era uma fabricante de baterias. Eles mandaram um carregamento gigantesco para o Nordeste. A empresa já vinha mal das pernas, tá? Não foi isso o grande problema, mas essa foi a gota d'água. A empresa mandou um caminhão de baterias para o Nordeste e teve um recall gigantesco, né? Essa foi a gota d'água para que a empresa pudesse falir. Então, muitas vezes, esses custos, por nós não agregarmos a qualidade, ele pode representar o fim, tá, para uma empresa. Vários profissionais foram demitidos, não tinham FGTS, virou uma bagunça, né? A empresa empregava muitos profissionais aqui na região. Depois dê uma pesquisada sobre a história da Ajax que vocês vão entender um pouquinho mais de como o recall pode ser custoso. E aí, quando a gente fala de categorias de custos, nós vamos viver reduzindo custos, tá? Na nossa vida, nas empresas, custos, né? Existe um profissional que fala que custo é igual unha, que a gente tem que cortar sempre. Então, assim, a gente vai viver sendo cobrado por custos. Então, entender essas categorias acaba sendo essencial. Desde custos de prevenção, nós temos, até custos de falhas. Então, obviamente que eu saio desse cenário aqui da esquerda, né, de custos de prevenção, que seria o custo que eu gostaria de ter na minha organização. Pô, eu estou prevenindo o problema, por quê? Porque toda vez que eu externo uma falha ao meu cliente, é muito pior, né? Então, vamos supor aí, a gente vende um treinamento online para alguma organização e aí a plataforma cai, fica fora do ar bem no momento que esses profissionais vão acabar acessando o curso. Pô, eu estou externando um problema ao meu cliente que com certeza vai afetar. Vai afetar o quê? A credibilidade, tá? Vai afetar a moral da empresa, vai afetar uma série de fatores. Então, assim, quando a gente entende isso, eu começo a perceber que gastar com prevenção
não é tão ruim assim, tá? Eu posso fazer esse gasto, posso ter esse gasto, e aí a gente vai melhorando todo o cenário da empresa. E mais ainda, né? Tem muitas empresas que concentram os custos aqui, ó, custos de avaliação. O cara pega um profissional, né? Seja da área, acho que era química, eu já vi muito disso, né? Na área de indústria química e farmacêutica, área de produção mesmo, né? Processos de produção de plásticos, enfim, cara, um monte de empresas fazem isso. Coloca um profissional no final da linha de produção. E aí esse cara fica avaliando, né? Por amostragem num lote. Cara, se você pegou uma falha ali, ou pior ainda, quando o cara avalia o estoque. Cara, se você pegou uma falha no estoque, tudo aquilo que você já fez, que você produziu naquele lote, já era. Então, a intenção é trazer essa análise para prevenção e depois da avaliação tornar algo muito mais simples, beleza? E aqui os custos das falhas, né, que estão delimitados, se dividem em falhas internas e falhas externas. Acontece uma falha, mas eu corrijo internamente na minha empresa, no meu processo, menos custoso ainda do que eu mostrar isso para o meu cliente final, tá? Eu deixei alguns custos de elementos de custos para que vocês possam ter em mãos. Eu acho que o pessoal vai acabar enviando esse material para vocês, então eu vou perder tempo citando um por um, tá? Mas, por exemplo, administração da qualidade, engenharia da qualidade, treinamento, são custos de prevenção. Eu chego nos custos de falhas, por exemplo, né? Ó, falhas externas. Pô, comprometimento, retorno dos produtos, recall, perdas de clientes, muitas vezes esses custos são até não mensuráveis, né? É difícil da gente mensurar um pouco esse trabalho. E quando eu falo de agregar qualidade nos lucros, né, qual o impacto, na realidade, para agregar qualidade para impactar os meus lucros, eu acabo reduzindo custos, né, como retrabalho e etc., e eu aumento os rendimentos. Então, assim, quando eu agrego qualidade, primeiro, isso é necessário para trazer novos clientes e manter os clientes antigos também. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso é realidade para qualquer empresa, tá? Qualquer empresa. Nós somos uma empresa de serviços, né? Então a gente presta consultoria e treinamentos. Um cliente que vem por indicação, ele é 6 vezes mais barato, teoricamente, do que conquistar um cliente novo. Ah, Carlos, então isso afeta qualquer empresa, cara, não só empresas de produção, assim como dá a entender muitas vezes que a gente ministra esse curso, né? Porque as ferramentas são muito voltadas à engenharia industrial, por exemplo. Cara, qualquer empresa. Se você conseguir agregar qualidade, atender o requisito crítico do seu consumidor final, você vai trazer clientes para você. Voltando lá naquele conceito, primeiro slide, né? O que é a qualidade? Cabe nós, profissionais de cada área, de cada empresa, determinar isso daí. Então, assim, quando eu diminuo defeitos, eu aumento um pouquinho. Se eu quero diminuir defeitos na realidade, né, eu tenho que aumentar os meus custos de prevenção. Muitas vezes eu aumento os meus custos de avaliação, mas eu reduzo os meus custos com má qualidade, né? E quando eu coloco na balança, isso até compensa. E aí cabe discussão, né? Tem muita gente que fala, não, os custos de avaliação aumentam, não aumentam, se mantém constante, enfim. Cada cenário é único, né? Cabe a gente avaliar, mas aqui para vocês está como se o cenário aumentasse. Nesse cenário, nesse slide aqui, eu tenho lá um primeiro case no qual os defeitos saem da minha empresa, né? E eu vou aumentando a qualidade, agregando qualidade no meu processo até chegar numa produção de 0 defeitos. Né? Seria o sonho de qualquer empresa. E aí, quando eu tenho 0 defeitos, eu tenho uma inspeção na fonte. Então, eu faço, aqui nesse último quadradinho, eu demarco aonde a minha inspeção acontece. E vocês, se visitaram uma empresa, ou se já tiveram a oportunidade de atuar, vocês vão entender. Muitas empresas não fazem inspeção, o que é problemático, né? Os erros saem da organização, fazem inspeção por julgamento, mudam depois, por exemplo, lá para uma inspeção de processo, né, o que já é muito bom, acabam treinando mais colaboradores, os colaboradores entendem as ferramentas da qualidade, que é o que nós estamos passando para vocês, e chegam no ápice de produção 0 defeitos. Carlos, tem alguma empresa que trabalha, algum setor, por exemplo, que tem 0 defeitos? Existe um conceito de 0 aceitável. O que é esse 0 aceitável? 0 aceitável é o valor de 3,4 perdas por milhão. Então, não é 3%. É cada 1 milhão, eu tenho 3,4 unidades defeituosas. O setor aéreo doméstico dos Estados Unidos,
estava num nível muito acima disso. Então, a cada 1 milhão de oportunidades, né, de defeitos que existem lá, a gente está avançando um pouco nos conceitos, mas 1 milhão de oportunidades para defeitos, menos de 3,4 acontecem. Né? É um setor extremamente confiável. Beleza? Aqui tem um pouquinho do cenário que eu falei, né? Os custos dos defeitos aumentando dependendo de onde ele é detectado. Então, se ele detecta na fonte, eu tenho muito menos atrasos de produção. Se eu detecto lá no cliente, cara, custo administrativo, descontentamento do cliente, perda de participação de mercado, uma série de problemas. Teve um dia que eu estava dando um curso de Greenbelt, e aqui na CAI, inclusive na sede, e aí o profissional falou assim, pô, eu trabalho dentro da indústria farmacêutica e eu trabalho num departamento de retrabalho. Eu falei, mas como que é isso daí? Não, é porque assim, eles aceitam que tem perdas e aí eles colocaram os profissionais para retrabalhar, eles criaram um departamento disso. Eu falei, cara, esse é o maior absurdo que eu já vi. Não sei se era algo paliativo, se era algo, entendeu, que ia ser modificado ao longo do tempo, mas de fato não faz sentido nenhum em termos de qualidade. A gente teria que trabalhar totalmente oposto a isso. E tem três grandes pensadores, né, tanto o Juran aí que eu coloquei para vocês, o próprio Taishi Ono, que foi o fundador do sistema Toyota de produção, né, que originou o Lean, e o Deming, que eles soltam algumas frases que fazem total sentido. O primeiro lá, sem um standard não há base lógica para se tomar uma decisão. É óbvio, né? Quantas vezes a gente não chega numa empresa e aí o profissional fala assim, pô, Carlos, vem aqui me ajudar, que eu preciso estabelecer um processo, etc. Eu preciso melhorar, hein? Beleza. A gente vai no turno 1 e vai no turno 2. Cara, turno 1 segue um padrão, turno 2 segue outro padrão. A noite é um padrão, de manhã é outro. Cada um faz do jeito que quer. Pô, então peraí, eu não tenho nem base para tomar uma decisão. Como que eu faço um projeto de melhoria? Como que eu estabeleço um processo para uma área aqui, ou um departamento, um turno, né? Se o outro está fazendo de forma completamente diferente. Então, a padronização, você ter uma estabilidade no processo, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Custos existem para serem eliminados, não contabilizados. Esse cara aí viveu melhoria contínua. Literalmente, ele viveu para tornar os desperdícios muito mais palpáveis, né? E implementando coisas assim que antigamente, ainda hoje em grandes empresas, muitas vezes os profissionais têm medo de reportar erro por conta de gestão, né? Então o profissional, cara, reportou um erro, ele é cobrado e etc. Cara, esse cara chegou a instalar uma linha ao longo da fábrica que os profissionais pudessem apertar e reportar o problema o mais rápido possível, né? Para isso não ficar correndo ao longo da fábrica. Então ele mudou completamente o cenário de qualidade numa organização. E o DEME, né? Não é preciso mudar, sobreviver não é obrigatório. Se você não pode descrever aquilo que está fazendo como processo, você não sabe o que está fazendo. Então, obviamente, né, a concorrência sempre aumenta, tudo que tem qualidade evolui e a gente precisa evoluir em conjunto. Ok? E quando a gente fala de mudança, porque aplicar as ferramentas, aplicar os conceitos de qualidade gera uma mudança. É necessária uma mudança. Eu tenho duas possibilidades, tá? Mudança técnica e mudança comportamental. A gente combinou de fazer as perguntas ao final, mas fica muito nítido que mudança comportamental é o mais problemático, né? É o que vai te dar realmente muito mais trabalho. Mudar um sistema, alguma coisa específica, dá um trabalhinho, mas você consegue. Mudar atitude, mudar comportamento, mudar cultura, isso é problemático, né? E aí você tem tanto resistência positiva e resistência negativa. Só que as duas começam do mesmo jeito e separam em um determinado momento. É isso aí que eu vou mostrar para vocês, ó. Consciência, compreensão e envolvimento. Cara, eu percebo que eu tenho um problema, eu entendo isso e eu começo a me envolver. E aí existem pessoas que têm uma percepção positiva e pessoas que têm uma percepção negativa. Cara, percepção positiva, ótimo. Vamos para o compromisso, né? Vamos assumir esse compromisso. Percepção negativa, se o gestor não souber fazer essa gestão de mudança, né? O único caminho é a aceitação. E aí você causa problemas na equipe também. Nós, como profissionais, que vamos trabalhar integralmente, sem sombra de dúvida nenhuma, ligados à qualidade, precisamos entender qual o caminho seguir e como trazer da linha da esquerda para a linha da direita, tá? Da aceitação para o compromisso. Existem alguns procedimentos básicos, né?
Cara, comunique claramente por que você vai aplicar as ferramentas, explique claramente, envolva os profissionais. Uma das ferramentas de qualidade que nós vamos ver aqui é o brainstorming. Cara, eu já vi gente fazer brainstorming sobre o processo X sem envolver ninguém no processo X. Né? Eu já peguei exemplos, por exemplo, de profissionais que trabalham em empresas e que vão falar dos problemas de contratação. Tudo bem. E aí não envolve ninguém de RH. Peraí, cara, como assim? Então, você saber trabalhar as ferramentas de maneira adequada é o que te traz o diferencial para o mercado também, tá? Reconhecer e recompensar novos comportamentos. Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. E a gente chega definitivamente nos conceitos de ferramentas da qualidade. Eu já vi 7, já vi palestra com 8, já vi palestra com 9, já vi com outras ferramentas, além dessas que eu vou mostrar para vocês aqui. O importante, eu acho, que é entender como aplicar de maneira adequada. E se faz sentido para vocês também. Tá? Acho que esse é o primordial. Então, eu gasto um bom tempo fazendo essa introdução, porque agora fica muito mais simples de passar por elas. Né? É muito vago eu jogar as ferramentas aqui, para a gente poder, por exemplo, aplicar e a gente não entender isso de maneira adequada, né? Então, eu tenho 7 ferramentas aí que vocês podem utilizar. Né? Da esquerda para a direita, Pareto, mapeamento de processo, brainstorming, gráfico de tendência ou controle, diagrama de dispersão, causa e efeito e folha de verificação. Pô, Carlos, mas eu vi histograma em algum outro local? É também uma ferramenta, existem 7 novas, 7 velhas ferramentas da qualidade, dependendo do que vocês visualizarem na prática, muda um pouquinho, tá? Nós aplicamos aqui essas 7 de maneira muito consistente e nós entregamos bons resultados. Então, sugiro que vocês façam o mesmo também, se vocês quiserem chegar a entregar esses resultados, tá? Ou, cara, vou utilizar outra ferramenta. Show de bola. Desde que seja bom o uso para você e faça sentido, vocês podem usar. Quando eu falo de folha de verificação, nada mais é do que uma das formas, o início de uma coleta de dados. Pô, eu falei lá que não tem como a gente tomar decisão sem analisar dados. Então, como que eu coleto esses dados? Criando uma folha de verificação, um plano de medição que contém essa folha de verificação. Só que eu preciso estratificar. Então, assim, muitas vezes a empresa fala, pô, Carlos, mas eu estou tendo um problema X no meu produto Y. Então, vamos supor que eu tenho um produto lá que seja, digamos, recentemente uma empresa que fabrica retrovisores para automóveis, tá? Então, eles são terceirizados que fabricam para diversas montadoras. E aí eles falaram, puta, a gente está com um problema de retrovisor por causa desse motivo. Tudo bem, cara, mas espera aí. Qual é o modelo? Para qual carro? E qual linha? Qual lote? Então, questionar, né, levantar essas informações é estratificar. Então, você pode estratificar por material, por máquina, por operador, por procedimento, por medição. Tudo que você for coletar de dados, tente estratificar pensando nas análises que você vai realizar. É sempre possível já saber como estratificar? Às vezes não, mas tente coletar o máximo de dados possíveis para que isso seja facilitado. Né? Então, eu preciso escrever uma clara definição, né, definição operacional, eu preciso decidir quem vai coletar, preciso projetar uma folha de verificação e preciso coletar os dados de forma consistente. Aí vocês falam assim, pô, Carlos, eu queria ver um exemplo de folha de verificação. Tem dois aí, ó. Tem um exemplo lá do esquerdo, que é de uma empresa fabricante de lentes, né? A gente está só registrando aqui os problemas que aconteceram. É uma folha de verificação de tipo de defeito, a contagem e o subtotal. E tem o registro de acidentes. Mas esse da direita é uma folha de verificação? É uma folha de verificação da área médica, muito comum, inclusive, tá? Para a gente ver os locais ali que mais acontecem. Eu já vi empresas de automóveis, né, registrando isso em batidas em testes, em crash test. Então, dá para fazer para diversos setores também, tá? Já vi empresas de motores, né? Às vezes o cara tinha um motorzão gigantesco e ele queria ver os pontos que mais aconteciam falhas. Eles realmente, literalmente, fizeram uma folha de verificação desse nível para contabilizar ao longo do tempo. Então, dá para fazer sem problemas nenhum. Uma outra ferramenta muito comum que vocês vão utilizar é o Pareto. Pessoal, vocês vão ser futuros engenheiros aí, né? A grande maioria de vocês. Uma das grandes, não sou nem engenheiro, né? Mas uma das grandes dificuldades é de a gente priorizar.
Não são todas as batalhas da nossa vida que vale a pena a gente brigar, né? Principalmente no mercado de trabalho. Eu preciso escolher aquelas que realmente fazem a diferença, tanto no meu currículo, tanto para entregar um resultado no processo, e vocês vão receber milhões de tasks, milhões de tarefas que vocês precisam executar. Cara, saber focar é o mais importante. E o Pareto ele surgiu muito com essa regra, né? Então, 20% das causas geram até 80% dos problemas. Fazendo um paralelo, talvez, com a universidade aí, sempre quando tem um trabalho em grupo, né? Talvez 20% fazem o trabalho dos outros 80%. Então, é sempre assim, né? É uma regra geral. A não ser que seja muito bem dividido, tem uma gestão muito boa, essa é uma regra geral. Então, esse Pareto vale para que a gente possa falar assim, nos questionar, falar, cara, eu tenho uma série de projetos para executar, eu tenho uma série de problemas. Quando eu for executar um projeto de melhoria contínua, eu estratifiquei. Ó, usei a ferramenta da qualidade de estratificação, folha de verificação. Aonde que eu foco aí? Obviamente que eu tenho que focar ou em trinca ou em revestimento inadequado, tá? Então eu acabo utilizando o Pareto para isso também, ok? Só um cuidado, né? Às vezes eu utilizo o Pareto por quantidade e aí eu esqueço o custo. Por quê? Pode ser que eu tenha um problema, vamos supor que essa camisa que eu estou usando, eu tenha 2 problemas de botão. Só que, pô, 2 problemas de botão, cada um me custa R$ 50 para resolver. Eu tenho um custo de 100, né, no conglomerado aí. Só que às vezes a camisa tem um rasgo, que é um só, quantidade igual a 1, ao invés de 2, e me custa 1.000. Então eu posso focar também naquele que mais impacta em termos financeiros, ok? Eu deixei para vocês aí, para que vocês possam ver tipos de gráficos de Pareto, né? De qualidade, de custo, de entrega, moral, segurança. Então, dá para vocês construírem gráficos de Pareto de diversas formas, tanto para efeito, que é o que a gente está mostrando aqui, quanto para causa. Equipamentos e máquinas, insumo, matéria-prima, né? Informação do processo, condições ambientais. Enfim, vocês podem construir Pareto de diversas formas e saber analisar isso de maneira adequada também. Esse é um exemplo de gráfico de Pareto aí, ó. O que é o comum no gráfico de Pareto? Não sei se essa ferramenta é comum para vocês, né? Mas tem aqui, ó, uma frequência, então a quantidade de eventos, né? Essa barra em azul, 56. Eu tenho outra frequência aqui do segundo motivo, que é o corte no label, 26. E aqui essa linha, ela é a porcentagem acumulada. Então a porcentagem de 56 aqui, ó, é 54,9 com relação à contabilização total. E aí, minha porcentagem acumulada, eu somo, né? 54,9 mais 25 dá 80. 80,4 mais 9,8 dá 90,2. E eu vou aglomerando para que eu possa focar. Então, eu foco exatamente naquelas que têm maior impacto, tá? A terceira ferramenta muito útil que vocês vão acabar utilizando é o Brainstorm. E eu faço questão de colocar a ferramenta nesse momento porque eu já vi muita gente utilizar Brainstorm de maneira inadequada. Na realidade, não é como é que eu posso dizer? Inteligente, talvez. Mas, assim, muitas empresas fazem, né? Então, cabe vocês julgarem também se isso faz sentido ou não. As empresas muitas vezes chegam e falam assim, pô, eu preciso resolver um problema X, eu preciso executar um projeto. Cara, vamos fazer um brainstorming de qual projeto deve ser executado. Ei, cara, o brainstorming não define projeto. O brainstorming define as possíveis causas a serem investigadas. Eu repito, eu mostrei a folha de verificação, então eu coletei os meus dados, eu peguei Pareto, eu mostrei graficamente isso, eu visualizei graficamente isso, e aí eu posso falar assim, peraí, se o meu maior problema é esse aqui, ó, é rebarba, por que acontece essa rebarba? Aí eu posso fazer um brainstorming com o intuito de investigar quais são as possíveis causas que geram esse efeito. Tá? Então, o brainstorming, normalmente, a gente utiliza nesse ponto. Pessoal, o brainstorm acho que não tem nenhuma novidade para a grande maioria de vocês, né, em termos de execução, mas eu passo uma boa prática. Tem aqui o que não fazer e o que fazer, né? Não assassinar ideias, não fazer julgamento verbal, não fazer julgamento visual. Queira ou não, pessoal, isso é importantíssimo. Tá? Eu já vi ideias ótimas morrerem na mesa porque houve um julgamento visual por conta de nível hierárquico diferente. Então, o cara é um diretor, um gestor, ele está na mesa com outro profissional mais operacional e, por hierarquia,
o cara deixar de falar ou ser julgado, e aí essa ideia morrer. Então, não é isso que nós devemos fazer, nós devemos buscar a quantidade. E eu te explico o porquê. Tem as 4 etapas naturais aí que vocês podem seguir, mas eu recomendo vocês fazerem como nós fazemos aqui na CAI. Entregue um papel, um Excel, faça da maneira como você preferir, a todos os profissionais que devem ser envolvidos. Tá? Forcem. Então, assim, peçam para listar 20, 30, 40 causas sobre aquilo que vocês estão investigando. Normalmente, como é feito, né? O pessoal se reúne numa mesa, vira um grande bate-papo, e eles começam, eu voto nisso, eu voto naquilo, eu voto nisso, eu voto naquilo, e aí eles fazem uma sessão de multivotação. Só que, quando eu voto nisso, eu crio um viés para que você vote também, tá? Ou não, totalmente o oposto, né? Às vezes tem uma rixa ali do pessoal e eu crio um viés para que você não vote nessa alternativa, que muitas vezes é do meu departamento e etc. E aí, quando você separa por papel, muita gente chama essa técnica de brainwriting, né? De técnica de brainstorming na escrita. Quando você separa no papel, as possíveis causas, as causas mais prováveis, elas vão se repetir. Tá? Significa que são elas? Não. Significa que nós temos uma direção clara de investigação. Beleza? Então, nós vamos perseguir, nós vamos atuar em cima disso. Tem um exemplo claro aqui para vocês. Teve um problema, né, de vendas que nós tivemos tanto no ano passado quanto esse ano, aqui na empresa. E aí, nos 2 eventos, nos 2 acontecimentos, nós juntamos a equipe e fizemos esse brainstorm. Um brainstorm geral, na empresa toda. E no ano passado, no qual nós nos reunimos presencialmente, ano retrasado, perdão, no qual nós nos reunimos presencialmente, cara, aconteceu um certo viés, né? Algumas alternativas se destacaram muito mais. Nesse ano que nós fizemos totalmente home office, foi muito mais niveladas possíveis causas. Por quê? Porque não houve viés, ninguém sabia em quem estava votando, né? Isso ficou claramente exposto para nós ali. Ninguém sabia quem estava votando, então todo mundo votou com sinceridade nas causas que mais achavam relevantes. Tá? Então, são problemas que nós podemos resolver. Uma vez que eu fiz um diagrama de Pareto, não, uma vez que eu fiz um brainstorming, eu posso ilustrar, por exemplo, num diagrama de causa e efeito. Pô, Carlos, mas diagrama de causa e efeito, Ishikawa, espinha de peixe, que eu já conheço, etc. Por que eu já fiz um brainstorm? Porque muitas vezes fica claro qual é o departamento, qual é o maior centro que me gera mais problemas, tanto em termos de quantidade como em termos de causa raiz. Então, a espinha de peixe nada mais é do que um gráfico, né, que tem lá a cabeça do peixe, que eu escrevo o meu problema, tenho a espinha e eu vou escrevendo as causas organizadas por categorias. Dessa forma aqui, ó, talvez esteja um pouquinho embaçado para vocês, mas eu tenho assim, ó, torque alto, e eu tenho as categorias: mão de obra, processo, material, lá embaixo, máquina, meio ambiente, produto, medição. E aí eu tenho as minhas causas listadas. Preciso colocar todas, Carlos? Não, coloque só as principais. E eu já vi brainstorm, tá, sendo realizado, depois ilustrado no gráfico de Ishikawa, para que todas as causas se concentrarem, por exemplo, em uma só coluna ali. Entendeu? Isso já aconteceu e pode acontecer com vocês também. Posso personalizar isso daqui? Pode, né? Quando a gente fala de gráfico de Ishikawa, o comum é utilizar os 6 M's, que é mão de obra, medição, meio ambiente, matéria-prima, enfim, método, mas vocês podem personalizar, assim como esse daqui está personalizado, com processo, com produto, enfim, ok? Então, são formas de nós... Carlos, eu preciso fazer um brainstorming para criar um gráfico de Ishikawa? Eu nunca vi algo diferente na prática. Naturalmente, você passa por uma exposição de ideias para criar um Ishikawa, tá? Tá errado escrito para vocês ali, né? Na realidade é mapeamento, não mapeamento de processo, mas é uma outra ferramenta da qualidade que eu particularmente gosto muito de utilizar. E eu vou explicar o porquê para vocês, né? Qual é a grande possibilidade. Existem algumas figuras comuns que nós podemos utilizar no mapeamento, no caso, a elaboração de um fluxograma, por exemplo, né? Então, início, atividades, decisão, as setas que vão conectar os fluxos e etc. Só que o mais importante disso é eu conseguir verificar os ganhos rápidos. Carlos, como assim? Cara, eu mapeei meu processo como um todo. Toda a minha empresa, bonitinha, ou meu departamento, ou enfim, o que eu quiser mapear. Mapeei detalhadamente.
E por que eu falo detalhadamente? Existem N maneiras de nós mapearmos um processo. Fazer um café, por exemplo. Cara, você pode simplesmente colocar lá, colocar água para esquentar, colocar o pó no filtro e passar água. Beleza. São 3 etapas. Tá errado? Não tá errado. Só que você pode pegar a caneca, separar o pó do café, ligar o fogão, esquentar a água da temperatura X, medir a temperatura da... Então, assim, o mapeamento de processo, quanto mais detalhado vocês fizerem, mais oportunidades de ganhos rápidos vocês vão encontrar. O que são esses ganhos rápidos? Cara, são ganhos, são projetos, são implementações que reúnem 3 características. Ele é rápido, é barato e é fácil. Ah, Carlos, puta, tem um negócio aqui que é facinho e barato, mas vai demorar 6 meses. Não é um ganho rápido, esquece. Ah, Carlos, eu tenho um negócio aqui, cara, que é rápido, fácil, mas eu vou ter que trocar de software, vai me custar $200 mil. Esquece. Ah, Carlos, ele é rápido, barato, mas é complexo. Esquece. Então, assim, ganho rápido, ele reúne claramente essas três características. Tá? E você só enxerga isso com o mapeamento. E mais ainda, eu sou capaz de identificar, deixa eu ver que horas são aqui, 4h20. Eu sou capaz de identificar as atividades que agregam e não agregam valor. Né? Então, por exemplo, atividades que agregam valor, o meu cliente está disposto a pagar. Atividades que não agregam valor são caracterizadas como desperdício. E aí vem uma confusão gigantesca, né? Quando a gente dá essa palestra ou esse mini curso em empresas. Por quê? Porque tem desperdícios tipo 1 e tipo 2. Tipo 2, cara, elimina. Não vai fazer diferença nenhuma, é só melhorar o processo que essa atividade vai ser eliminada. Tipo 1 são desperdícios que eu preciso executar. Vamos supor, uma auditoria, uma avaliação da qualidade do meu produto por amostragem, eu preciso executar. Só que como que eu faço então? Qual que é a minha abordagem? Se é desperdício e eu não posso eliminar, eu tenho que fazer o mais rápido possível. Lembra daqueles cenários que eu falei para vocês? Tipo 1 não, né? Cenário 1 da empresa que não faz inspeção na fonte e que faz inspeção na fonte. Quanto mais confiabilidade eu tenho no meu processo, menos eu tenho que ficar verificando lá na frente. Beleza? E é assim que eu otimizo as minhas atividades que não agregam valor. E aí, esse gráfico, ele está proporcionalmente, tá? Então, 10 a 15% das atividades que nós executamos no dia a dia definitivamente agregam valor. O resto é desperdício. Tá? Se vocês mapearem o dia a dia de vocês, o que vocês fazem, 90% aproximadamente é desperdício. E a gente pode identificar alguns, né, desperdícios aí. Produtos defeituosos, excesso de produção, estoque. Ah, estoque, mas, Carlos, eu trabalho com serviço. Talvez vocês não tenham essa noção ainda, não sei se vocês têm, tá? Com relação a e-mail, mas e-mail é um mal de empresa que não tem como eliminar. Por enquanto ainda não descobriram como. E olha que a gente utiliza todas as ferramentas tecnológicas possíveis aqui na CAI para evitar o uso de e-mail. Mas ainda assim a gente tem muito contato com essa ferramenta. Estoque de e-mail. Quantos e-mails você não tem em estoque para poder ler? Espera. Quantas vezes eu não fico esperando, por exemplo, alguma coisa de algum departamento, de algum cliente, de alguma empresa específica e acabamos atrasando tudo? Superprocessamento. Cara, empresas também agrega valor demais àquilo ao cliente que não está disposto a pagar. Ou né? Agrega de menos. Então, são problemas que nós vamos enfrentar. Vocês vão encontrar críticas a respeito desse 8º aqui, tá? Que é criatividade, que é não envolver os profissionais adequados em sessões de brainstorming, pegar a opinião deles e etc. Eu gosto, tá? Então, autores mais antigos vão criticar, autores mais novos vão incluir esse 8º desperdício. Vocês podem aí usufruir da literatura para saber se incluem ou não. Uma outra ferramenta extremamente utilizada é o gráfico de tendência ou controle. E eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Quando a gente fala de gráfico de controle, ele serve para monitorar a estabilidade de processo. Principalmente empresas da área farmacêutica, química e área industrial, muito relacionada a bebidas, eu vejo utilizarem isso na prática, tá? Utilizarem os controles estatísticos de processo. Só que assim, por que isso é importante? Porque quando o meu processo é instável, é a instabilidade que faz com que ele tenha defeitos. Eu não sei se vocês já compraram alguma coisa com defeito, né? Mas possivelmente esse defeito aconteceu por conta de uma instabilidade no processo. Alguma coisa aconteceu, alguma causa especial atuou
e você recebeu esse produto com defeito. E aí eu acabei de falar de causas comuns e causas especiais, né? São as causas especiais que fazem com que os defeitos aconteçam. É basicamente isso, né? São elas que fazem com que os produtos saiam da especificação. São elas que fazem com que um serviço, por exemplo, a entrega, atrase, demore e etc. Tá? Então, o gráfico de controle ele vai permitir essa identificação. E como que é esse gráfico? Como que eu identifico isso? Esse é um gráfico sequencial, né, que vocês normalmente utilizam, que vocês vão utilizar na prática muitas vezes. E aqui eu tenho o gráfico sequencial juntos, né? Então, esse aqui é o software Minitab, que é um software estatístico que nós utilizamos. Nós juntamos os dois gráficos e aí os eixos ficam sobrepostos. Só que, quando eu falo de um gráfico de controle, eu tenho elementos a mais. Carlos, que elementos? Os meus pontos são subgrupos. Vamos supor que esses pontos sejam dados coletados de 5 plantas. 5 plantas não, né? 5 dias, vamos supor, tá? Esses 5 dias vão representar os meus meses. Então aqui, ó, tem o mês 1, mês 2 até o mês 18. Então cada ponto me representa 5 dados. Ó, variação normal. Por que normal? Causa comum. Porque eu consigo calcular na minha carta de controle, nesse gráfico de controle, um limite inferior de controle e um limite superior de controle. E a minha linha média vai ser onde os meus pontos estão aproximadamente distribuídos. Aproximadamente distribuídos não, né? Estão distribuídos ao redor. Né? Então eu tenho aqui, ó, os pontos ao redor da minha linha média, causa comum. Quando eu tenho uma variação drástica, nesse caso aqui, ó, no 12º mês, o meu índice de perdas foi lá para 8 pontos, caramba, esse ponto aqui eu identifico como causa especial de variação. Qual que é a importância disso, Carlos? Bom, se eu olho um gráfico desse no final do mês, cara, o que aconteceu no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, já era. Tá? Se eu olho no ano, o que aconteceu no mês 1, mês 2, mês 3, já era. Gráfico de controle é uma ferramenta da qualidade para que a gente possa acompanhar diariamente. Olha aqui, ó, uma sequência. O índice de perdas está próximo de 4, 4 ponto alguma coisa, 4 ponto alguma coisa, 5, 4.9, 5.3. Cara, isso é uma tendência crescente. Vai chegar um momento que o índice de perdas vai bater lá em cima. Então, se eu acompanho isso, eu sou capaz de melhorar assim que eu detecto essa tendência. Tá? Quem trabalha com qualidade, aplica as ferramentas da qualidade, sabe exatamente. Vai lá, identifica o ponto, estratifica, faz um pareto, faz um brainstorming, verifica quais são as causas e propõe um plano de ação. Beleza? E uma última ferramenta, né, que para vocês poderem utilizar também na prática, é o diagrama de dispersão. Pessoal, dispersão, acho que dessas que eu comentei para vocês é a mais simples, né? Poderia até trocar por um histograma aqui, talvez faria mais sentido para vocês. Mas o quanto X influencia Y. Carlos, isso é importante? Isso é extremamente importante, porque quando você usa a estratificação, a folha de verificação, faz um pareto, faz um brainstorming, acha no Chical as principais causas, propõe um plano de ação, você precisa saber se essa causa aqui realmente impacta o seu efeito. E é a dispersão que vai mostrar isso pra gente, tá? Para encerrar, Carlos, por que você está falando de ferramentas da qualidade? Vocês vão verificar na prática que existe um game changer nas empresas, tá? O que é esse game changer? Cara, o método como eles fazem gestão. Pode ser por PDCA, que é o que vocês estão vendo aí na prática, pode ser por Six Sigma, pode ser, enfim, qual for o método de gestão que a empresa utilizar. O OKR, enfim, basicamente aí tudo flui para o mesmo cenário. Essas ferramentas são essenciais, porque elas vão ser alocadas no momento ideal para a utilização do PDCA. E eu já vi, como eu falei para vocês, empresas colocarem brainstorming para definir projeto. Qual que é a chance desse projeto dar errado? É altíssima. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho um PDCA, que eu sigo as minhas fases, identifico o problema, observo, faço análise, um plano de ação, coloco em prática, verifico, padronizo e faço conclusão, tá? Ou não, né? Volto caso o bloqueio não seja efetivo, eu vou aplicar as ferramentas. Só um exemplo. Nesse passo 1, tá vendo aqui ó, a estratificação do problema? Eu vou voltar. Né? Na estratificação do problema, o passo 1 aqui, identificação, eu tenho algumas etapas.
Eu posso utilizar ferramentas da qualidade para colocar em prática. Aqui, ó, gráfico sequencial, gráfico de controle, Pareto. Então, quando eu pego um PDCA e eu domino as ferramentas da qualidade, acabou. Basta eu seguir o passo a passo. Ah, Carlos, mas é receita de bolo? Absolutamente não, porque cada cenário vai ser único para que a gente possa utilizar. Beleza? Então, assim, o conhecimento que vocês têm sobre as ferramentas vão determinar o quão capazes vocês são também de entregar grandes resultados para as organizações. Pessoal, é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho que esse material vai ficar à disposição. Eu falei bastante, então eu peço até desculpas aí se eu me estendi um pouco mais do que eu deveria, mas eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Eu deixo vocês abertos aí para poder fazer perguntas, comentários, enfim, estou à disposição para responder. E muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Muito obrigado, Carlos. Tenho certeza que foi muito gratificante para todo mundo escutar esse mini curso e principalmente aprender bastante com você. A gente teve algumas perguntas, mas podem continuar mandando, galera. A primeira pergunta é da Júlia. Se existe um tipo de empresa de pequeno ou grande porte em que a aplicação das ferramentas de qualidade é mais fácil? Cara, existe. Existe um conceito que a gente fala que é assim, comece pequeno. Por quê? Quando a empresa é pequena demais, quando você quer utilizar, puta, eu vou usar um PDCA, um Seis Sigma, talvez você esteja complicando demais, né? Então, assim, cara, a empresa é pequena, começa com o procedimento operacional. Se os caras cumprirem o procedimento operacional, já vai ser um grande ganho, tá? Você já vai garantir a mesma entrega. E aí cabe você melhorar essa entrega. Então, assim, conforme a gente escala em tamanho de empresa, você pega, por exemplo, uma BRF, né, que nós demos treinamento, 75 mil funcionários. Você imagina criar procedimento para 75 mil funcionários?